Olá, tudo bem com vocês? Professora Denise, estamos aqui para mais uma aula de matemática, na quarta etapa. E qual é o nosso conteúdo de hoje? O nosso conteúdo é ângulos e está no seu livro, na página 90. Então, você já deve ter escutado falar essa palavra ângulos em medidas de ângulo, tipos de ângulos. Então, eu convido vocês a pegar o livro na página 90 para a gente entender um pouquinho mais sobre esse conteúdo. Vamos lá, então? Então, a primeira coisa que nós vamos estudar agora são os ângulos consecutivos. E aí de casa você deve estar dizendo assim: professora Denise, o que são ângulos consecutivos? Então, ângulos consecutivos você já pode entender. Consecutivo é uma coisa que segue, né? Consecutivo. Então, dois ângulos são consecutivos, um de um outro, se um lado for comum aos dois. E o que é lado comum? É um lado que pertence ao mesmo tempo ao primeiro ângulo e ao segundo ângulo. Então, eu posso dizer que o ângulo AOC e COB, eles são consecutivos. Olha, eu posso dizer que esse ângulo aqui, ó, AOC, você está vendo aqui o ângulo, ó, você está vendo aqui a marcação de AOC, ele é consecutivo a COB. Por que eu posso dizer que ele é consecutivo? Porque ele tem um lado comum, que é o lado OC. O lado OC pertence tanto ao ângulo AOC como ao ângulo COB. Então, quando isso acontece, eles são consecutivos. E eu ainda poderia dizer que AOC é consecutivo também a AOB. Por quê? Porque teria o lado AO que pertence a esse e ao outro também, ó. AOC, ele é consecutivo também a AOB, tá certo? Por quê? Porque o lado AO pertence aos dois ângulos. Então, eles seriam também consecutivos, tá certo? E agora você poderia ir de casa, professora, o que seria ângulos adjacentes, certo? Deixa eu só colocar aqui a canetinha pra gente, certo? Colocar a canetinha. Então, o que seria ângulos adjacentes? Ângulos adjacentes é quando eles possuem um lado comum, mas eles não podem ter um ponto interno dentro dele. Então, eu posso dizer que AOB, ele é adjacente a BOC. Agora, eu não poderia dizer que esse maior, AOC, é adjacente a esse menor, BOC, mesmo tendo esse lado AO comum. Por quê? Porque tem esse ponto B aqui dentro. Então, eu só posso dizer que os dois menores são adjacentes. Eles são consecutivos, mas não são adjacentes. Por quê? Porque tem esse ponto aqui dentro. Então, adjacente nessa figura seria apenas o ângulo AOC e AOB, os dois ângulos pequenos, tá certo? Porque um é seguido do outro e tem um lado comum OB, tá certo? Mas eu não poderia dizer que o grande AOC é adjacente a esse menor BOC, tá certo? O que seria, professora, ângulos complementares? Ângulos complementares são quando dois ângulos, eles juntos têm soma 90 e formam um ângulo reto. O que é ângulo reto? Você vai observar que o ângulo reto sempre tem esse símbolozinho aqui. Então, somando, ele sempre vai dar soma 90. Ângulos complementares é quando dois ângulos somando dá 90 graus e aí temos um ângulo reto. E sempre tem esse desenho aqui, representando um ângulo reto, certo? E o que seria, professora, ângulos suplementares? Os ângulos suplementares são ângulos que juntos formam uma meia volta, ou seja, 180 graus.
Os ângulos são suplementares quando eles juntos formam meia circunferência ou meia volta, que dá soma igual a 180. Estão vendo que é muito fácil ângulo, tá certo? E agora nós vamos ver o último tipo de ângulo, que são os ângulos opostos pelos vértices. Quando é que eles são opostos? Ó, tá vendo? Ó? O B, ele é oposto a A, tá vendo? Ó? Ele é exatamente, está oposto. E quando eles são opostos, eles possuem medidas iguais. Então, ângulos opostos pelos vértices é quando os lados de um deles são semi-retas opostas, então eles são opostos um do outro. E uma coisa importante que você precisa lembrar é que os ângulos opostos pelos vértices, eles possuem medidas iguais, tá bom? Então, estamos encerrando a nossa aula sobre ângulo. Vamos reforçar um pouquinho mais com as atividades que o professor de sala passa para vocês. Vamos dar uma lida aí no conteúdo do livro, tá bom? Fazer as atividades propostas e não esqueça, nós acreditamos no potencial de cada um de vocês. Um grande abraço e até a próxima.